Louvado seja o Senhor, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Bom dia a todos, bom dia, eu sou o Tércio. Nós chegamos ontem, retornamos ontem de um retiro da equipe pastoral, estratégica, e eu gostaria de agradecer as orações, as lembranças daqueles que intercederam por nós. Também agradecer àqueles que cooperaram, especialmente a família que nos cedeu o lugar para nós estarmos ali naquela região de Três Coroas, Igrejinha. Fomos para um ambiente no meio do mato e foi um tempo realmente assim muito precioso. A sensação ontem, honestamente, é de que nós estávamos no Monte da Transfiguração e que vamos montar a tenda e ficar aqui. Mas Jesus, se você observar o texto, ele chama os discípulos para voltar para o vale, porque no vale tem necessidades para serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos tão tocados por tudo que Deus estava ministrando a nós, a convicção de que Deus quer continuar realizando grandes coisas e as necessidades estão presentes à nossa volta e que Deus quer usar a todos nós, Igreja de Jesus, discípulos de Jesus, dando as mãos para essa missão tremenda de cura, de salvação, de libertação, de instrução uns aos outros, não é? Tudo isso na direção de levarmos pessoas a encontrar com a vida, e a vida é uma pessoa, é Jesus, né? E essa vida que é oferecida e que tem impacto de eternidade para todos nós, porque essa é a Zoe Aionios, vida de qualidade eterna que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer, portanto, as orações. Também quero agradecer aos irmãos gideões que estiveram aqui, nos inspirando com esse momento tão precioso e desafio de continuarmos espalhando o reino de Deus por meio da sua palavra. E hoje, então, nós vamos ministrar sobre isso, um encontro com Deus da palavra, e pensar um pouco juntos sobre a bênção desse encontro com o Deus da palavra. Nós vamos fechar esse nosso momento hoje de culto, de celebração a Deus, com a nossa ceia. Então, se você não recebeu o suco de uva com o pão, eu queria pedir que, sem nenhum tipo de constrangimento, você pudesse se movimentar e lá na entrada nós temos ali a nossa equipe que está com todos esses materiais, com os elementos pão e suco de uva para a nossa ceia, que será então o fecho do nosso culto hoje. Você pode pegar para que na hora da ceia a gente já estejamos todos preparados para esse momento. Essa semana passada, terça-feira à noite, especificamente, nós estávamos nos preparando para o retiro na quarta-feira e eu estava com as coisas praticamente, eu e Martinha, preparadas para o retiro e com um coração, de certa maneira, confesso a vocês, muito apreensivo com o nosso retiro. E apreensivo por quê? Pela responsabilidade que nós temos toda vez que nós separamos esse tempo para estar juntos, clamando por um grande encontro com Jesus, um encontro coletivo, porque todos nós nos encontramos pessoalmente com Ele, né? No nosso quarto secreto, nas Escrituras, com o Espírito Santo, mas orando para que realmente Deus pudesse falar conosco. E olha, foi tão profundo o que aconteceu terça-noite. A Martinha estava sentada também preparando algumas coisas, e nós estávamos à mesa e eu com a palavra de Deus durante aquele dia todo, a terça-feira, orando, porque queria melhor estar preparado, né? Embora já tivesse todo o material do encontro pronto.
é a minha expectativa de estar melhor preparado para quarta-feira. E, amados, o Senhor foi falando comigo durante as atividades do dia, né? À medida que aconselhava, orientava, treinava, capacitava, fazíamos o nosso microgrupo com um grupo de pastores da cidade, à tarde. Eu orava e dizia: Senhor, eu gostaria de ouvir a Tua voz na Tua palavra. E eu quero dizer assim para os irmãos que na terça-feira à noite, o Senhor então me levou para um texto que era exatamente João capítulo 15, 16, os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E foi realmente um momento de encontro com Jesus. Profundo encontro com Jesus. É como se toda aquela apreensão do meu coração, aquela tensão ou expectativas, emoções fossem tomadas de uma maneira extraordinária pelo encontro com Jesus por meio da sua palavra. E eu fui ali tomado de uma alegria espiritual, né, Martinha? Eu comecei a chorar e sorrir ao mesmo tempo. Eu chorava e sorria, a Martinha não entendia por quê. E eu falei: Martinha, é que Deus está falando comigo coisas tremendas aqui. E eu queria rir muito, porque eu ri, na verdade, muito, né, Martinha? No meio das lágrimas, porque o poder da palavra me visitando ali, né, me levando para o encontro com Jesus, foi algo muito profundo. Então eu cheguei na quarta-feira para o nosso encontro com muita convicção, né, eu e Martinha, daquilo que nós estávamos indo fazendo enquanto pastores naquele lugar. E nós todos pastores orando para que tivéssemos um encontro com Ele lá. E eu queria só celebrar que nós nos encontramos com Jesus lá. Amém, gente? E todas as vezes que você se encontra com Jesus, seja por meio de um sonho, seja por meio de um irmão que fala ao seu coração, seja por meio da palavra de Deus, você não permanece do mesmo jeito. Foi isso que nós ouvimos do testemunho agora daquele irmão plantador de coca lá na Colômbia. Não tem jeito de nós ficarmos do mesmo jeito. Porque a própria palavra dá testemunho sobre ela, a própria Bíblia testemunha sobre a palavra de Deus, diz que ela é viva, que ela é eficaz, ela cumpre o propósito que Deus tem planejado. Ela exerce a eficácia que eu preciso, que você precisa para enfrentar a vida como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um pai, como um marido, como um profissional, como um discípulo de Jesus, como um líder, como um pastor, como líder da nossa casa, como uma ajudadora do nosso marido. Quando nós estamos na palavra que é viva, que é verdadeira, ela produz em nós mudanças poderosas. A Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes, né? Afiada. Ela faz efeito quando ela entra e quando ela sai. Isso é muito forte. Ela mexe com nossas emoções, com nossos pensamentos, ela nos transforma. A Bíblia diz que ela divide alma e espírito. A palavra de Deus diz que ela vai dividir emoções, sentimentos, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é verdade. A palavra diz que ela vai mexendo e vai dividindo pensamentos e intenções. Essa palavra é tão poderosa e nada tem o poder de exercer isso na minha vida e na sua, que não seja esse encontro com Jesus por meio da palavra. Nosso desafio hoje, então, é para que você se encontre com o Deus da palavra.
Eu quero fazer uma enquete silenciosa, porque você não precisa levantar a mão nem responder. Para mim. Mas para você mesmo. Quantos aqui se encontram com Jesus por meio da sua palavra uma vez por semana? Não levanta a mão, tá? Fica. Uma vez por semana. Estava lendo uma pesquisa recente da nossa viagem para a Colômbia, e essa pesquisa era sobre cristãos saudáveis. Cristãos, lembra o termo específico daquela pesquisa lá, Martinha? Mas eles classificaram lá, tipo assim, esses são cristãos de verdade. E a pesquisa então partia de que pelo menos eles vão à igreja uma vez por semana e lê a Bíblia uma vez por semana. Aí eu falei assim, mas essa régua está muito baixa. Pasmem. O número era abaixo daqueles que liam uma vez por semana. E estavam colocando isso como uma certa classificação legal de crente. Quantos aqui se encontram com Jesus na palavra 3 vezes por semana? Quantos aqui se encontram com Jesus e a sua palavra, por meio da sua palavra, 5 vezes por semana? Quantos aqui se encontram com Jesus por meio da sua palavra diariamente? Teste, muda alguma coisa se encontrar uma vez por semana? Teste, muda alguma coisa se encontrar 3 vezes por semana? Eu já estou 3 vezes, já está legal. Muda se encontrar 4 vezes. É diferente. Eu queria dizer para você que o que está por trás da experiência do encontro são milagres. Fala comigo, o que está por trás da experiência com o encontro com Deus, por meio da sua palavra, são milagres na minha vida. Não tenha dúvida. Encontrar-se com Deus é encontrar-se com a sua palavra transformadora, encontrar-se com sua palavra, encontrar-se com Deus e viver essa experiência da regeneração que é feita por um Deus poderoso. Essa restauração que Ele tem poder de fazer e continuará fazendo até o último dia da nossa vida. Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Fala para o seu irmão, a palavra de Deus é poderosa. Fala isso para ele. E nós vamos olhar então três aspectos desse poder que a palavra ela tem de exercer na minha vida, na sua vida, quando por meio dela nós nos encontramos com Jesus. Primeiro poder é que a palavra é poderosa para dar vida eterna. Para dar vida eterna. João 5:24, Jesus diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, essa palavra que revela Jesus, essa palavra que revela quem Deus é, quem ouve esta palavra de revelação e crê, não apenas ouve, mas crê naquele que me enviou. Então Jesus está falando isso, crê em Deus que o havia enviado, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Da morte para a vida. No mesmo capítulo, em João capítulo 5, é bem interessante, versículo 37 a 40, a gente vai observar esse texto, mas olha comigo aqui, como é importante a gente entender
que ler a palavra historicamente não tem poder para me dar vida eterna. Ler a palavra da perspectiva científica, da compreensão intelectual, é um caminho para encontrar-se com o Jesus que dá vida, mas não representa um encontro com a vida. O contato com a letra, apenas por letra, não nos dá a vida eterna. É por isso que é possível eu citar textos bíblicos memorizados, é por isso que é possível você conhecer a Escritura, a Bíblia, você estudá-la, mas ainda assim você não ter o encontro com a vida que é Jesus. Porém, o caminho para encontrar-se com Jesus, que dá a vida eterna, é a palavra revelada. É a principal maneira de você ir ao encontro com Deus. Não é a única, mas é a principal forma, porque é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus se revelando a nós. Ele buscando levar você ao conhecimento dele. Então você pode passar anos e anos estudando a Bíblia, sem compreender a importância de que ao ler a Bíblia, o seu objetivo é ter um encontro com o autor da Bíblia. Ter um encontro com Jesus, ter um encontro com Deus. E aí João capítulo 5 vai falar sobre os escribas, vai falar sobre os estudiosos da Bíblia. E esse texto reafirma isso, olha só, porque eles estudavam minuciosamente a Bíblia, as Escrituras, que revelava Cristo, mas eles não tinham tido ainda o encontro com Cristo. Olha o risco que existe. Mas é por meio dessa palavra que você pode conhecer quem Deus é e ter um encontro então com a vida que é Jesus. João 5, 37 a 40 diz assim: e o Pai que me enviou, Jesus falando então para aqueles líderes, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. Ele está falando para os líderes aqui, os escribas, aqueles que estudavam a Bíblia. E ele diz assim: vocês, olha só, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Jesus está falando, vocês não creem naquele que o Pai enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Percebe? Como é possível você estudar as Escrituras, mas você não ter um encontro com o Senhor das Escrituras. A Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia revela quem Jesus é. Então, amado, diga comigo, quando eu estudar as Escrituras, fala assim, quando eu estudar as Escrituras, eu preciso desejar me encontrar com Jesus. Porque é o encontro com Jesus que vai te oferecer a vida eterna. É esse encontro com Ele. Quando você abrir a Bíblia todos os dias, você abre assim: Deus, eu quero te pedir que por meio da Tua palavra eu tenha um encontro com Jesus Cristo. Que a palavra leve você a essa experiência. Porque ela é poderosa para dar vida eterna. Para nos tirar da morte eterna, que é o homem sem Deus. Ele está morto espiritualmente, Ele está vivendo, está lá em Efésios capítulo 2, sendo manipulado pela sua carne, pelos seus desejos, por Satanás e os demônios, está sendo manipulado pelo mundo. Ele diz isso lá, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, porque outrora, ele está falando, agora vocês estão vivos em Jesus, mas outrora vocês estavam mortos. E ele usa a figura de morto para dizer que o mundo, que Satanás, que os desejos, que os pensamentos podem manipular a minha vida nesse mundo e fazer comigo o que bem quiserem comigo, porque eu sou como um morto. Mas ele diz, mas em Cristo vocês foram vivificados.
Vocês foram ressuscitados em Cristo. E não apenas ressuscitados em Cristo, mas o texto diz que nós fomos colocados e nós nos assentamos nas regiões celestiais, sobre todo domínio, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestade. Nós estamos assentados juntamente com Cristo, amados. Numa posição espiritual agora, onde vivos, nós agora podemos dizer para o mundo não, nós agora podemos dizer para Satanás não, nós agora podemos dizer para a nossa carne não, nós podemos dizer para os nossos desejos não. Por quê? Porque agora eu estou vivo e essa vida ela não é uma vida temporária, ela é uma vida de qualidade eterna. Ela nunca mais vai se acabar, é a minha vida com Cristo. Amém, queridos? A palavra é poderosa para me dar esta vida eterna. Segundo lugar, a palavra é poderosa para nos libertar. João capítulo 8, 31 a 36, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha que sério isso. Ele está definindo um discípulo por permanecer na sua palavra. O que é permanecer na palavra de Deus? É confiar que ela é verdadeira e viver a partir dessa palavra. E não viver de vez em quando. Ele está dizendo: eu quero que você permaneça nela. Eu quero que hoje você viva pela palavra revelada. Eu quero que amanhã você viva por essa palavra desejada, revelada. Que daqui a um ano essa palavra ela continue transformando a sua vida. Porque ela vai nos libertando de nós mesmos. Ela vai libertando a nossa mente das mentiras de Satanás que impregnaram conceitos que não eram verdadeiros. Ela vai transformando nossos sentimentos, ela vai nos libertando das dores, ela vai nos libertando das culpas, dos pecados que você cometeu escondido e que você acha que você vai ter que levá-los para o túmulo escondido. Mas quando você conhece Jesus, o Espírito começa a dizer: confessa, confessa, e você tem medo, mas quando você escancara e confessa, vem o perdão, vem a graça, vem a igreja, a comunidade derramando amor e dizendo: não, nós te amamos apesar disso. E Deus começa a nos libertar de todas essas loucuras, doenças, enfermidades emocionais, físicas decorrentes de emoção. E nós vamos sendo curados. E Ele diz: e conhecerão a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus, que foi revelada pela sua palavra. E essa verdade, que é uma pessoa, Jesus revelado pela palavra, vos libertará. Vos libertará. E eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca somos escravos de ninguém. Você imagina então os judeus ouvindo isso? Não, peraí. Os líderes dizendo: não, Jesus, para com isso. Nós somos da descendência de Abraão, nós não somos escravos. Na verdade, para com esse papo aí, nós somos livres. Como é que você pode dizer que nós seremos livres? Como a gente pensa que a religião nos garante a salvação? Que o pedigree religioso, nos garante a salvação. Não, eu sou filho de pastor, meu avô era diácono, mas isso não interfere na minha salvação. Minha salvação é fruto de um encontro meu com Jesus. Salvação do meu pai, do meu avô, da minha mãe, dos meus bisavós, não tem nada a ver com minha salvação. Minha salvação é uma escolha pessoal. E aí Jesus responde: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quantos aqui podem confessar que são pecadores? Levanta a mão. A minha mão está levantada porque eu sou. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Lá em 1 João diz que o que nos faz filhos de Deus, olha só, é que eu não vivo mais na prática deliberada do pecado. O pecado se torna um acidente de percurso. Antes de Cristo, o pecado me domina. O pecado me conduz. Eu quero sair do pecado, eu quero abandonar minhas loucuras, mas não consigo porque sou escravo do pecado. Mas quando Cristo entra na minha vida, Ele me liberta da escravidão do pecado. E agora o pecado não me dominará mais. Quem me domina agora é Cristo Jesus. Então, esse é o poder de quando nós nos encontramos com a verdade. Fala comigo: a verdade é Jesus.
Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, quando eu vou para a palavra, eu vou me encontrar com a verdade da palavra revelada, que é o próprio Cristo. E então isso tem poder para me transformar. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. E ele diz: se o filho os libertar, se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Na nossa viagem para a Colômbia, 3 semanas, nós ficamos em microgrupos de pastores, como foi o nosso retiro, né, lá. E eu estava no microgrupo, Martinha no outro microgrupo, ela com mulheres, eu com homens, pastores, era eu e mais 3 homens. E aquele pastor, um pastor da Venezuela, foi uma bênção conhecê-los. É a igreja que mais está crescendo na Venezuela, e o Raul e a Claudinha conhecem o irmão dele de maneira pessoal, e ele tem uma grande admiração por ele, foi muito legal a gente saber. Um outro pastor que está na Espanha, que é um empresário, que Deus chamou para o ministério pastoral, e esse empresário, gente, chorava na nossa mesa, nos nossos encontros, porque ele dizia assim: como empresário, eu nunca cuidei bem da minha família, mas cuidei muito bem dos negócios. E ele agora é chamado por Deus, nos últimos 5 anos sendo transformado, dizendo que ele está aprendendo a cuidar da sua família. Ele nunca tinha tirado um dia da família. Trabalhava 7 dias da semana, 24 horas por dia. Minha vida era trabalho. E trabalhava entendendo que pelo trabalho devia sustentar o reino de Deus. Olha que coisa linda. Mas o reino estava se perdendo dentro da casa dele. Agora, vivendo um novo momento, quebrantado. Muita coisa linda. Então, esse está na Espanha, mas é colombiano. E eu estava com outro que era colombiano. Eu quero falar desse outro que era colombiano. Eu teria coisas lindas para falar de todos eles, do que Deus está fazendo na vida deles. Mas esse que é colombiano, Darley, é ex-guerrilheiro. Então imagina, quando ele falou assim, eu falei: preciso ouvir a história do Darley. Eu procurei o Darley à parte. Darley, me conta a tua história. E ele começou a contar a história que ele então começou a cooptar jovens, né, como guerrilheiro. E a missão dele era treinar jovens, como foi contado aqui por você agora, de 16, 17 anos, levar para dentro da selva e treiná-los como guerrilheiro. E ele fez isso por 3 anos da vida dele. Então começaram as denúncias a aparecer, e o nome dele então chega para a polícia, e eles então têm a foto dele para matá-lo. E a fachada que ele usava para cooptar jovens era o trabalho social. Então ele montou uma estrutura social lá em Cali, uma das regiões de Cali, e ele mobilizava a cidade inteira em prol dos projetos sociais, mas na verdade o objetivo dele era poder com isso pegar jovens, líderes, e levar para dentro das florestas, e esses jovens sumiam. Então ele contando isso muito emocionado, dizendo que num desses encontros na cidade, ele mobilizou todo mundo e estrategicamente ele envolveu a religião. Então ele trouxe o padre para falar e trouxe o pastor para falar. E eu quero destacar isso aqui porque isso é profundo. O padre falou umas palavras, mas o pastor leu a Bíblia. Ele disse que à medida que o pastor pregou a palavra, ele que tinha chamado o pastor e o padre só para não ficar, né, ninguém desconfiar, ele se converte naquele lugar. Então ele conta essa história e ele começa a chorar contando a história. E ele diz então que ele desaparece. Só que o detalhe é que o policial que estava com a foto já estava infiltrado dentro da equipe. E de repente não o encontra mais, né? Porque ele subiu 6 meses. E finalmente o policial, que estava incumbido de matá-lo, descobre que ele sumiu porque ele se converteu. Então vai descobrir a igreja onde
O Darley, o ex-guerrilheiro, acha a igreja e vai naquele culto para matá-lo. E quando ele entra para o culto, decidido que ele não deixaria aquele rapaz, o Darley, sair dali, ele ouve a pregação da palavra, o policial, e o policial se converte. E escuta que coisa mais emocionante foi, ele dizendo: hoje eu sou pastor, e aquele policial é um dos meus líderes. Consegue entender o que é o poder da palavra? É esse. A palavra me leva ao encontro com Jesus e Jesus nos liberta. Para terminar, o encontro com o Deus da palavra nos leva a entender o poder que existe em construirmos uns aos outros pela palavra, em edificarmos uns aos outros pela palavra, em abrirmos a palavra e poder ajudar o meu irmão a crescer na fé, o meu vizinho a conhecer Cristo. Há um poder tremendo, não apenas para oferecer vida eterna, não apenas para libertar, mas para ajudar na caminhada cristã, ajudar a construir o outro pela palavra. Como tem sido poderoso nossos momentos, né? Seja no culto, seja nos de oração, seja nas nossas capacitações, seja como for, onde a gente na palavra vai se edificando, ou seja no microgrupo discipulado, ou seja na padaria com meu irmão, e eu abro a palavra, né? Seja no celular, ou seja como for, em torno de uma mesa, e essa palavra começa a produzir edificação na vida do outro, esperança na vida do outro. É como se abrisse os olhos e de repente você diga assim: opa, estou enxergando o que eu não estava enxergando. A palavra de Deus diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Põe a mão no seu coração. Ele está falando que esta palavra precisa habitar o nosso coração ricamente. Ricamente, de maneira abundante, entende? Como nós vamos conseguir isso se nós não lemos a palavra, se nós não meditarmos na palavra, se nós não nos deleitarmos nessa palavra? E ele diz assim: uma vez que ela habita em você, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Falar agora do nosso retiro, foi isso que a gente viveu lá, né? Foi isso. Abrir a palavra, ter um encontro com Deus da palavra, e ser ensinado e aconselhado e ministrado pelo Espírito e uns aos outros. E uns aos outros. Isso gera vida. Isso começa a gerar gratidão no coração. Nosso coração, ele é cheio de Deus. Deixa eu te contar uma para terminar essa mensagem sobre isso. Eu conheci uma pessoa que é dona de uma fazenda em frente a esse lugar onde a gente ficou. E ele perguntou assim: vocês são crentes? Somos. Eu logo percebi. Falei para minha esposa: eles são gente aí de Deus. E aí ele começa a nos contar que ele lia a Bíblia. Ele era um católico, né? E ele lia a Bíblia. E ele disse assim: até que um dia um pastor bateu aqui na nossa casa e disse assim, que queria estudar com a gente a Bíblia. E eu achei que ia ser muito legal ter alguém para explicar a Bíblia, e ele então aceita que o pastor vá à casa dele para estudar a Bíblia com ele. Então ele está ali contando para a gente
que à medida que eles começam a estudar a Bíblia, construir um ao outro, os olhos deles se abrem e eles se encontram com quem? Com Jesus. Então ele está contando, tem 10 anos que eu me converti. 10 anos que a nossa família se converteu. E aí você pensa que foi alguém que se propôs a ler a Bíblia e explicar para ele. Você lembra do eunuco no caminho deserto da região que ia para Gaza, de Jerusalém para Gaza? Ele lendo as Escrituras, a passagem de Isaías que falava de Jesus, e ele não entendia nada. A Bíblia diz que ele não conseguia entender, porque os olhos deles não haviam sido se abertos ainda dele. E aí o Senhor fala: Felipe, corre e emparelha, né? Obrigado. E emparelha, corre com lá a carroça, porque tem alguém lá. E ele chega correndo. Eu fico imaginando se fosse você e eu, se a gente ia pagar o mico de correr atrás da carroça. E ele corre, e quando ele chega, ele ouve que alguém está lendo as Escrituras. E ele então pergunta se ele entendia o que ele estava lendo. Ele diz: não, como é que eu posso entender se não era quem me explique? Quando eu leio essa passagem, sabe o que eu penso? Deve ter muitos eunucos nessa cidade, no teu condomínio, na tua rua, que talvez nunca tenham conseguido entender a palavra de Deus. E você precisa ouvir a voz do Espírito dizendo: vai lá, vai lá, vai lá. E eu quero te dizer, não resiste, vai. Porque na hora que você obedece ao Espírito, do outro lado tem alguém com uma necessidade e com o coração receptivo para receber o Evangelho de Jesus. E sabe o que você vai ver? Você vai ver a fé em Cristo aparecer diante dos seus olhos, como foi. E aí é lindo, né? Que o texto diz assim: eles estão passando num lugar que tinha água. Falou: o senhor tem água aí, ô Felipe? Alguma coisa impede que eu seja batizado? Então ele explica sobre Jesus, ele explica sobre as coisas do reino. Eu acho que ele deve ter chegado no batismo, que o cara pergunta: tem alguma coisa que impeça que eu seja batizado? Nada. Desceram da carruagem e ele então foi batizado naquele lugar. O poder da palavra, ela é poderosa para entregar, dar a vida eterna. Ela é poderosa para libertar o ser humano. Ela é poderosa para edificar a vida uns dos outros. Por quê? Por causa de Jesus. Porque a palavra revela quem? Jesus. Jesus. Amém? O que Deus falou a você? O que você vai fazer a respeito disso? Queria que você fechasse os seus olhos e você respondesse para você a primeira pergunta: o que Deus falou com você? Talvez Ele tenha lhe falado que você está procurando a vida fora dEle, mas que só Ele pode te dar a vida eterna. Você hoje está ouvindo a palavra de Deus, e a Bíblia diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Hoje você pode ter um encontro com Jesus aqui e ter a vida eterna. Talvez hoje você esteja aqui lutando com tantas coisas para ser liberto. Mas Jesus é quem pode libertar você. Talvez você esteja ouvindo o Espírito Santo falando: abra a tua casa, eu quero usar a tua casa para edificar uns aos outros. E você esteja dizendo: mas eu não sei, Deus, como fazer? Mas é Ele quem vai usar você pela palavra. E o texto aqui é lindo porque ele diz assim: olha, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ele está dizendo, não é só você que vai ensinar, nem só você que vai aconselhar, mas a minha presença no coração de cada pessoa lá vai aconselhar uns aos outros e coisas extraordinárias vão acontecer. Mas o Senhor está te chamando para que a palavra dele habite ricamente em você, para que ela habite em você, para que essa palavra gere mudanças no teu coração.
o que Deus falou com você, o que você vai fazer a respeito. Eu quero terminar esta palavra com um vídeo. E esse vídeo mostra o poder do encontro com o Deus da palavra, por meio da sua palavra. Assista. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. With 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith Wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. There was a recent study. Incrível, né? Quantos aqui já lutaram com a solidão? Quantos aqui já lutaram com sentimentos ruins no coração, ressentimentos, mágoas? Nós lutamos com essas coisas. Pornografia, a estagnação espiritual, o esfriamento espiritual, a falta de dar testemunho. Você viu? 200% cresce o fervor do discípulo de compartilhar a palavra de Deus quando nós estamos na sua palavra. 230% o comprometimento com o discipulado houve de aumento na vida daquelas pessoas. Quero desafiar você a sair daqui hoje dizendo: eu não vou me conformar com uma vez por semana, não. Vocês estão entendendo que eu não estou nem começando a cada 15 dias, né? Eu não vou me conformar com 2, 3, 4 vezes. Deus, eu quero me encontrar todos os dias contigo. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a palavra viva e eficaz. É por isso que quando você vai para a palavra, você se encontra com o Logos. Porque Jesus é o Logos, Ele é a palavra de Deus. E esse Jesus que é a palavra de Deus libera o rema para você. A outra palavra grega para a palavra é rema. Quando você vai lá para o texto bíblico da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ali não é Logos de Deus. Ali é o rema de Deus. E presta atenção. Ali quando ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o rema de Deus, não é a espada grande que você e eu pensamos, não é. É uma faca longa ou uma espada curta. Essa é a ideia. Deixa eu explicar por quê. Porque o texto está falando da luta contra a carne
Não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Então ele está dizendo que todo discípulo de Jesus vai enfrentar lutas espirituais contra Satanás e os demônios. E você precisa se armar, meu irmão, para lutar, para não apanhar de Satanás. E ele então começa a dizer, use a armadura de Deus. E lá todas elas são de defesa. Você pode ver, é a couraça da justiça, né? É o cinturão da verdade, mas ele vai te dar uma que é a espada do Espírito. E ele diz assim, que a palavra de Deus é o rema de Deus. E aí agora presta atenção, que coisa profunda. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Essa palavra, ela quer dizer uma luta corporal. Tanto é que no inglês é traduzido como wrestling. É aquela luta onde você está perto do outro. Você consegue usar uma espada longa para acertar alguém que está perto? Por isso que a palavra ali, usada grega, é rema. É como se fosse um punhal. Ela não é uma faca pequena, mas ela não é uma espada grande. Então ela é uma coisa pequena. Por quê? Para que você possa usar de muito perto. E agora vem o detalhe. Essa espada, rema, palavra rema, que Jesus libera na tua vida e na minha vida, porque Ele é o Logos, Ele libera essa palavra na minha vida e na tua vida. Quando se pergunta qual foi a palavra rema para você, é essa espada pequena, esse punhal que entrou em você e que com apenas um golpe cumpriu o propósito. Um golpe apenas, liberado na tua vida, essa palavra que Deus libera, tira você do estado que você está, muda a tua história, muda o teu destino, muda tudo em você, de uma vez só. Essa é a palavra rema do Logos, Jesus na minha vida, na sua vida. Sou eu, aos 19 anos, naquele motel, perdido, desesperado, pensando em tirar a vida, e o Senhor me dá a palavra, e eu abro a palavra naquele motel, e Ele fala, meu filho, presta atenção, maldito é, desgraçado é o homem que vive a sua vida desfrutando dos seus prazeres, porque o fim é a morte. Aquilo é a palavra rema que entrou na minha vida, e que nunca mais me permitiu ser aquele homem, que vem me transformando, com outras palavras rema, com outras palavras que Ele sabe tudo que eu preciso de mudança. É desse Cristo que nós estamos falando hoje aqui. Essa palavra é o encontro com o Logos de Deus, que vai liberar na tua vida uma palavra rema. E toda vez que você for ao encontro dele, e ele entender que precisa liberar uma palavra rema em você, ele vai fazer. E sabe o que acontece a partir daí? Você tem um encontro com o Logos de Deus, e a tua vida vai ser instrumento para liberar a palavra rema na vida de outras pessoas. Só que você entendeu, né? Uma vez por semana, faz efeito não. 2 vezes, 3 vezes, 4 já tem uma mudança. Mas eu aprendi a viver assim. Vou dizer como é que eu e Martinha a gente procura ver. Eu quero o máximo de Deus. Eu quero tudo dele. Eu quero a plenitude. Porque se eu posso comer de tudo, eu vou só comer um pouquinho. Pode ficar tranquilo que essa comida espiritual não engorda, irmão. Ela te empodera. Fala para o teu irmão assim, essa comida te empodera. Ela não engorda não. Ela empodera. Amém? Amém, irmãos? É nesse espírito que nós vamos celebrar o que Cristo fez na cruz por nós. É nesse espírito de gratidão. Não quero ver ninguém triste não, porque Jesus não morreu para nos entristecer. Foi para dar vida a nós. Até porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou no 3º dia, para dizer para mim e para você, que não há nada na sua vida e na minha vida que Ele não possa ressuscitar pelo poder dEle. Nada. Então pega aí o teu pão.
Tem uma música que nós vamos ministrar, que já ministramos. Enquanto essa música vai ser ministrada aqui, vamos cantar uma vez essa música aqui. Você vai responder ao Espírito Santo. Amém? Dizendo para Ele: toma o teu lugar, Senhor, na minha vida. Toma o teu lugar na minha vida, Senhor. E que toda religiosidade cai por terra hoje, em nome de Jesus, igreja. E que a gente viva a essência da religião. E a essência é uma pessoa, é Jesus, é o Logos de Deus, que está hoje liberando uma palavra para a tua vida aqui, para que a tua história e a minha não permaneça do mesmo jeito. Todos vocês que estão aqui, todos são convidados a participar desse momento da ceia de Jesus. Ele está aqui nesse lugar, Ele está entre nós, convidando a todos nós à sua mesa, para esse encontro com Ele, que é o Logos de Deus. Fica em pé e adora ao Senhor. Aos teus pés abandonar, o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu lugar. Faz essa oração: Senhor, toma o teu lugar. E reina sobre Fala para Ele: Senhor, tu podes fazer a tua vontade. A tua vontade. Reina. Toma o teu lugar. e reina sobre minha vida. E Reina sobre minha vida. Hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega. Eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar. Ele está te chamando para abandonar aquilo que não tem a ver com Ele, aquilo que você crê que não é dele. Toma o teu lugar. Põe a mão no teu coração aí. Assim, Senhor, assume. Reina sobre minha vida. Reina sobre a minha vida, Senhor. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Amém. Que caia por terra toda tradição. Senhor, nós queremos ter um encontro contigo, Pai, o Logos de Deus. Oh, amado Espírito Santo, manifesta-se. Derruba as cadeias, Pai. Abala o chão, trava a tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abala o chão, trava a tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Abala o chão, trava a tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho.
vontade obedecer. Eis a minha entrega. Quero fazer 2 orações aqui. A primeira oração é com você que já é um discípulo de Jesus. Eu quero te convidar hoje a quebrar alianças com você mesmo. Alianças com tuas convicções, tuas crenças, com o teu eu. Quero te levar a quebrar hoje de manhã alianças que você fez fora de Jesus, mas que ainda caminham contigo. Porque quando nós nos aliançamos com Jesus, você não precisa de mais nada na sua vida. Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que eu preciso. Não há nada fora de Jesus que vai trazer algo de vida para você, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Eu quero orar com pessoas que são discípulos hoje de fazer renúncias hoje aqui. Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu estou desfazendo alianças comigo, ou com coisas, ou com instituições, ou com pessoas, alianças que são do meu passado e que eu achava até hoje que poderiam favorecer a minha vida. Porque Jesus, Tu és a vida. A vida abundante é Jesus, é uma pessoa. Você pode fazer essa oração aí de Senhor, eu anulo, eu quebro, eu renuncio. Alianças que eu fiz comigo, que eu fiz com pessoas, com instituições que não estão aliadas ao Senhor da vida. Porque a vida que eu recebi de Ti, Jesus, ela é vida abundante. Porque ela é uma pessoa, é Jesus. E querido, quando você se encontra com Jesus, você então se encontrou com o pastor. E quando o Senhor é o seu pastor, você não sente falta de mais nada. Nada mais faltará na sua vida. Ainda que coisas faltem, Ele é suficiente. Ainda que pessoas faltem, Ele é suficiente para você. Ele é tudo que você e eu precisamos. A tua provisão virá dEle, o teu sustento virá dEle. Você pode abrir mão de tudo, querido, porque Ele não falhará com você. Ele não tem a provisão, Ele é o Jeová Jireh, Ele é a provisão. Mas eu quero orar hoje com pessoas que ainda não entregaram a vida com Jesus e que hoje querem ter um encontro com o Logos de Deus, com Jesus. Você que está aqui hoje pela primeira vez, ou talvez já veio algumas outras vezes aqui, Jesus está te convidando hoje para que você possa conhecê-lo de perto, para que você se torne amigo íntimo dele, para que você saia da condição de criatura de Deus para ser filho de Deus. E a Bíblia diz que a todos aqueles quanto creram no seu nome foram chamados filhos de Deus, se tornam filhos de Deus. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida com Jesus, faça essa oração agora, diga assim: Senhor Jesus, diga no seu coração isso, ou diga em voz alta, como você quiser, diga: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Eu quero Te conhecer. Se você reconhece que você é um pecador, uma pecadora, diga: Senhor, eu reconheço que sou pecadora, pecador, mas que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu me arrependo dos meus pecados hoje, Jesus. E eu peço que pela cruz, pelo sacrifício da cruz, onde Jesus derramou o seu sangue, por amor a mim, hoje Tu purifiques os meus pecados. Que Tu me santifiques. E eu coloco a minha fé no sacrifício de Jesus hoje. E Te convido, Jesus, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Entra no meu coração hoje, Jesus, e me oferece a vida eterna. Me oferece a Tua liberdade verdadeira, Jesus, dos meus pecados.
E a partir de hoje me ajuda a ser edificado pela tua palavra e pelos meus irmãos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Quantas pessoas hoje, pela primeira vez, fizeram essa oração entregando a vida a Jesus? Eu vou pedir que você levante a mão bem alta e deixa bem alta aí, bem alto. Pode levantar a mão ali. Eu quero que algum irmão abrace isso aí, dê uma palavra sobre a vida dele. Há mais alguém? Ali também, mais alguém aqui, glória a Deus, dá um abraço, ali ó, dá um abraço nele aqui, glória a Deus, há mais alguém que hoje, lá atrás, meu irmão, chega perto ali desse irmão e dá um abraço nele, abençoa a vida dele, Deus te abençoe, meu querido, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é dia de salvação nesse lugar aqui, hoje é o dia de libertação nesse lugar. Hoje nós estamos recebendo vida eterna, amém, gente? E nós vamos dar as mãos uns aos outros para nos edificarmos dessa igreja, tendo o Logos de Deus, a palavra no centro da nossa vida, e recebendo palavra rema e liberando para a glória de Deus. Eu convido você então a, com esse espírito de gratidão a Deus, né? Vai abrindo o seu pãozinho aí agora. Convido você a glorificar a Jesus, porque Ele entregou o seu corpo por mim e por você. Foi à cruz, pagou uma conta que era minha, era sua. Morreu pelos meus pecados, para nos oferecer essa vida eterna, para nos oferecer libertação, para nos oferecer uma família espiritual onde nós podemos nos edificar mutuamente. E é com essa gratidão a Deus que eu convido você a participar do pão, que representa o corpo de Cristo, que foi moído por você e por mim naquela cruz. Comamos em gratidão ao Senhor. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Levanta o teu cálice, levanta. E diz isso agora: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Todo pecado, repete, todo pecado. Meu querido, eu quero pedir que você entenda que Jesus foi à cruz para perdoar você de todo pecado. Se até hoje o diabo mente dizendo que aquele pecado tal lá, ele não perdoa, é mentira. É mentira. E se você crê nisso, você valida o que Jesus fez. Mas se você não crê nisso, você torna para você inválido o maior ato de amor da história. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para me remir você de todo pecado. Então diga: o sangue de Jesus me perdoa de todo pecado. Você se arrepende dele? Peça perdão agora para ele. Diga: Senhor, me arrependo dos meus pecados. Diga: Pai, eu fiz aquilo na minha ignorância. Se você fez consciente, diga: Pai, eu sabia que estava agindo contra a tua vontade, Deus, mas me perdoa, eu me arrependo. Diga isso para ele hoje. Diga isso para ele. E agora eu convido você a beber desse suco de uva, com essa compreensão espiritual, que Jesus purificou você com o seu sangue de todo pecado. Façamos isso juntos.